Olá, nós celebramos o 15º domingo do tempo comum e a igreja nos propõe nesse domingo a leitura na Santa Missa, o início do capítulo 13 do Evangelho segundo São Mateus, o início do chamado discurso sobre as parábolas, que contém exatamente a parábola do semeador. O semeador saiu para semear. Uma parte da semente caiu pelo meio do caminho, outra parte da semente caiu no terreno pedregoso, outra parte da semente caiu no terreno coberto de espinhos, outra parte da semente caiu na terra boa e deu fruto. Mas como nós sabemos, o Evangelho segundo São Mateus é dividido em linhas gerais em 5 grandes discursos de Nosso Senhor Jesus Cristo. O Sermão da Montanha, o discurso mais famoso, depois o discurso das parábolas, o discurso sobre a igreja, o discurso sobre a missão, o discurso sobre o fim do mundo. Alguns dizem que Mateus organizou assim as falas de Jesus no seu Evangelho, como para fazer uma referência aos 5 livros da lei de Moisés, os 5 livros do Pentateuco. Uma vez que São Mateus escrevia para judeus, um dos temas do seu evangelho é mostrar que a lei de Deus e a justiça de Deus se cumprem verdadeiramente em Nosso Senhor Jesus Cristo, de quem Moisés era, na verdade, apenas uma figura, e que em Nosso Senhor Jesus Cristo se cumpre a justiça perfeita. Ele é o cumprimento da verdadeira lei, a lei do evangelho, a lei de Deus, essa lei que é magnificamente apresentada no Sermão da Montanha, os capítulos 5 a 7 do Evangelho segundo São Mateus. E com a parábola do semeador, Nosso Senhor começa esse discurso do capítulo 13, que é o discurso das parábolas. E diz o Evangelho que Jesus entrou numa barca, se afastou um pouco da margem do lago e começou a pregar para a multidão que o seguia e que estava ali na margem. E se sentou e dizia, e começava a contar as parábolas. No Evangelho segundo São Mateus aparece isso também no Sermão da Montanha. Mateus chama atenção para isso. Jesus se sentou e começou a explicar, que é um ato magisterial de sentar-se. Nosso Senhor vai dizer no Evangelho que os fariseus, assim ele acusa, sentaram-se na cátedra de Moisés, mas para ensinar o que? Seus ensinamentos humanos, as suas doutrinas humanas e não divinas. E por isso São Mateus faz questão de mostrar Jesus sentado sobre a verdadeira cátedra. Ele é o verdadeiro Moisés, ele é quem ensina com autoridade, senta-se e os outros escutam, atentos. E essa parábola do semeador é uma das parábolas que tem a particularidade de que Nosso Senhor não só propõe a parábola, mas ao fim, ele também explica o significado da parábola. Inclusive, no meio da parábola, antes de dar o significado, Jesus explica por que ele fala em parábolas. Fala em parábolas para que, olhando, algumas pessoas não vejam, ouvindo, não escutem, não compreendam. Desse modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam os olhos para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. As parábolas têm essa característica, uma vez que são comparações através de pequenas histórias, ou através de fenômenos da natureza, ou através, enfim, de uma descrição como essa do semeador. As parábolas exigem um sentido sobrenatural e uma abertura de quem escuta, porque através de descrições muito concretas, elas exprimem coisas sobrenaturais.
No Evangelho nós chamamos as parábolas do reino de Deus, porque Jesus faz frequentemente essas comparações para comparar com o reino dos céus. E o que é o reino dos céus? Até aqui, se exige um senso sobrenatural de quem ouve, porque às vezes o reino dos céus é uma referência ao céu mesmo, à vida eterna, a vida perfeita diante de Deus, na eternidade. Às vezes o reino dos céus é uma expressão que significa a igreja. Às vezes o reino dos céus é uma expressão que significa a vida da graça, a vida espiritual, que existe e que nasce na alma de todo aquele que crê, e que já é uma antecipação do céu nesse mundo. Assim como a igreja, em certo modo, já é uma semente do céu, já é um pouco da vida eterna nesse mundo. E às vezes o reino dos céus é uma menção ao próprio Senhor Jesus Cristo. Afinal, o céu será o quê? A união com o corpo de Cristo, a contemplação de Cristo face a face. Afinal, a igreja é o quê? É o corpo de Cristo. Afinal, a vida da graça é o quê? A vida de união com Cristo, a identificação com Cristo. Mas então, tudo para dizer que as parábolas exigem de quem ouve que estejam na graça de Deus, que estejam abertos às realidades sobrenaturais, que estejam dispostos a procurar com paciência e com abertura os significados ocultos que existem, esses significados espirituais tão profundos que podem existir por trás de uma historinha tão singela ou de uma comparação tão simples como um grão de mostarda, como uma rede que é lançada no mar, como um semeador que sai para semear, e etc, e etc. Então, Jesus pede isso e diz para os seus apóstolos: felizes sois vós, porque os vossos olhos veem, os vossos ouvidos ouvem. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. E o próprio Senhor explica. Então, como eu dizia no início, Jesus diz que o semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram porque a terra não era profunda, mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos, os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa, produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Então, primeiro ponto, Jesus, essa é uma das parábolas ou uma das passagens do Evangelho em que nosso Senhor Jesus Cristo fala sobre dar frutos. Em outra passagem, já no Evangelho de São João, ele diz que nos escolheu e nos enviou para que demos fruto e o nosso fruto permaneça. Nós fomos feitos para dar frutos, isso é, nós fomos feitos para ser espiritualmente fecundos. A vida cristã é fecunda. O que é ter uma vida fecunda? É ter uma vida santa. Amar a Deus, amar o próximo, servir aos demais, viver conforme os mandamentos de Deus, perdoar as ofensas, ajudar os outros a conhecer a Deus. Sobretudo, viver na graça de Deus, e todas as outras coisas são consequência disso. Se nós vivemos na graça de Deus, o normal é que nós vamos dar Deus a conhecer para os outros, é que nós vamos praticar o bem ao próximo, nós vamos viver conforme os mandamentos. Aqueles que são casados, se Deus conceder a graça dos filhos da geração, estando na graça de Deus, permanecendo na graça de Deus, serão generosos, terão filhos. Aqueles que são sacerdotes,
estando na graça de Deus, permanecendo na graça de Deus, serão instrumentos para que outras pessoas creiam, se aproximem de Deus, amem a Cristo, nosso Senhor. Ou seja, o ser humano foi feito para dar fruto. E o Senhor compara, então, nessa parábola, o homem, as almas, digamos assim, a um solo. Ou nós poderíamos ainda dizer, Jesus compara os homens ou os estágios da vida de um homem a um solo, porque esse solo pode mudar. Esse solo pode, em um determinado momento, ser ruim, em outro determinado momento ser bom, ele pode piorar. E a palavra de Deus é comparada à semente, que é lançada pelo semeador por toda parte. O semeador, que é o filho do homem, que vai semeando, lança em toda parte. E isso é muito eloquente, porque quer dizer que Deus está o tempo todo lançando a sua palavra. Deus está o tempo todo dando a possibilidade da sua semente germinar. E tudo o que ele precisa é encontrar um chão fértil, um chão que ofereça as condições para que a palavra de Deus por si mesma dê frutos. E no fundo é isso que acontece. Quer dizer, a vida santa de um cristão, esses frutos de que nós falamos, esses frutos de conversão, esses frutos de amor a Deus, frutos de amor ao próximo, frutos de fé, frutos de apostolado, todos esses frutos nada mais são do que um produto, um resultado da palavra de Deus agindo em nós, são obra de Deus. Nós precisamos, quando muito, não atrapalhar. Essa é a nossa missão. E Jesus fala no Evangelho de hoje sobre alguns defeitos que podem ser verificados no solo. Então, o primeiro defeito referido pelo Senhor, e ele compara isso a uma semente que é lançada pelo caminho e que logo se perde. E nós poderíamos caracterizar esse defeito com uma expressão que ele usa antes de explicar o significado da palavra, da parábola, quando Jesus diz daqueles que ouvem a palavra de má vontade. E talvez a maior parte das pessoas no mundo, se nós olharmos assim friamente, humanamente, nós poderíamos dizer que talvez a maior parte das pessoas no mundo ouvem a palavra de má vontade. O que quer dizer? Não priorizam, não têm um grande interesse por Deus, pelos seus mandamentos, pela salvação eterna. Um bom exemplo que a Escritura dá dessa maneira de receber a palavra de Deus é, por exemplo, Herodes, que queria ver Jesus para ver se de repente ele fazia um milagre. E então, quando Jesus comparece diante de Herodes com toda a irreverência, tenta ver se ele faz algum milagre, e Jesus não faz nada, então ele se desinteressa. Ou como, quem sabe, aquelas pessoas que Jesus chamava essa geração adúltera, porque queriam ver sinais, queriam ver milagres, mas na verdade não tinham nenhuma vontade de conversão, não tinham nenhuma sede de verdade, porque estavam diante do verbo de Deus, diante daquele que é a verdade, que diz: eu sou o caminho, a verdade, a vida. E quando muito queriam instrumentalizá-lo para resolver algum problema, para ver algum milagre, para se divertir, para satisfazer a sua religiosidade doentia, que não é uma religiosidade sã, que busca a verdade, a conversão, a adoração sincera a Deus. Esse é como uma semente que cai na beira do caminho, vem o pássaro, que Jesus diz que é o próprio Satanás, e leva. Como aqueles gregos para os quais São Paulo começou a pregar no Areópago, e quando ele começou a falar da ressurreição, disseram: depois a gente escuta o que você tem para falar, vamos mudar de assunto. Um segundo defeito, e esse defeito Jesus compara com aquela semente que
cai no solo, porém cai num terreno pedregoso e, portanto, raso, e desse modo não tem raízes. E assim, logo ela começa a brotar mais seca. Esse segundo defeito nós poderíamos definir como a superficialidade. E representa aqueles que chegam a vislumbrar algo a mais no Evangelho, pressentem que existe ali uma mensagem maior, mais profunda, mas são aqueles cristãos que vivem no condicional. A sua vida religiosa transcorre no tempo condicional. Eu gostaria de ter mais fé, eu queria fazer alguma coisa mais pelo próximo, gostaria de conhecer melhor a doutrina, gostaria de rezar mais o terço, fazer mais orações, gostaria de ir com mais frequência à missa. Então, são inconstantes. A superficialidade e a inconstância andam sempre juntas. Porque se você não entra de cabeça em algo, você vai ser sempre inconstante, indeciso. E são aqueles que não querem muito se comprometer. Então não chegam a se esforçar para ter uma vida de oração, que é algo que requer esforço, requer disciplina. Embora até admirem o catolicismo, admirem a figura de Nosso Senhor, não chegam a fazer renúncias por Deus, pelo próximo. Acham que sempre é tudo um pouco demasiado. No fundo, não querem entrar de cabeça em nada, porque ainda que sejam capazes de ver a beleza do cristianismo, a verdade, querem conciliar o seu ideal, os seus ideais, com a facilidade, a comodidade. É claro que isso é uma característica que se manifesta de um modo especial na vida religiosa, mas pode se manifestar em outros âmbitos da vida. E há pessoas que, embora levem mais a sério coisas humanas, né, o trabalho, a família, coisas nobres, mas quando se trata de religião são superficiais. Então a pessoa é um super profissional, alguém super respeitado, mas quando você vai entrar e falar de assuntos mais espirituais, da alma, de Deus, da verdade, a pessoa parece um adolescente imaturo, não aprofundou, não entrou nada. E Nosso Senhor diz que esses, vindo a primeira dificuldade, vindo a primeira contrariedade, e o que dizer então, a perseguição, abandonam. O terceiro defeito é o apego às coisas desse mundo. Jesus compara esse defeito àquela semente que caiu na terra, chegou até a crescer, mas foi sufocada pelos espinhos. E podem se incluir nesse grupo, mesmo aqueles que chegaram a dar passos no amor a Deus, que buscam o Senhor, aqueles até que chegaram a saborear um pouco da vida de oração, que se aprofundaram na doutrina cristã, que são convictos de que Cristo revela a verdade e que é digna de fé a sua palavra, e conhecem a doutrina da igreja e querem aquilo como um bem. São aquelas pessoas consideradas até pelos de fora, sobretudo por quem não tem prática religiosa, como muito católicos, aliás. Então, pode ser que tenham recebido até graças especiais de Deus, que façam o bem para o próximo, ajudam na sua paróquia, têm um amor sincero a Jesus. Porém, são pessoas que vivem como se fossem passar toda a eternidade nesse mundo. São pessoas ótimas, acima da média, católicas, mas é como se não existisse depois da morte. São incapazes de olhar
a história individual e a história mesmo da igreja da salvação com essa perspectiva de que o tempo em que nós vivemos nesse mundo é muito pequeno perto da eternidade. E como consequência desse olhar muito limitado, embora sejam pessoas ótimas nas suas vidas, a saúde, a segurança econômica, as ambições profissionais e mesmo outras coisas honestas, boas, humanamente, essas coisas prevalecem sobre o desejo de amar a Deus. Então é mais difícil para esses dizer sim para uma vocação de maior entrega. Ou às vezes, se abraçaram uma vocação, não chegam aí até as últimas consequências e ficam sempre naquela segunda marcha, o freio de mão puxado, ao mesmo tempo envolvidos numa vocação, mas não dão tudo, não se abrem para tudo. Então, por exemplo, os casados que não se abrem totalmente à vida no matrimônio, né, e que às vezes até cometem pecados mortais para evitar os filhos, ou aqueles padres, nós padres, quando, enfim, não damos tudo, quando não vivemos sinceramente nossas promessas do sacerdócio, ou quando não nos dedicamos à oração de uma maneira prioritária, quando começamos a criar assim esperanças de realização, de satisfação com coisas humanas, né, com um pequeno conforto aqui, uma pequena amizade ali, e vamos deixando em segundo plano a nossa entrega, a oração, o apostolado, o zelo pelas almas. Então, essas pessoas não chegam a ajudar economicamente quem eles poderiam ajudar, e mesmo a igreja. E talvez tudo isso disfarçado com uma boa desculpa de prudência, de moderação. Vamos fazer as coisas com calma. Então acabam não sendo santos. Que é afinal a nossa vocação nesse mundo, é isso que Deus nos pede. Sede perfeitos como o Pai Celestial é perfeito. Sede santos, diz o Senhor, como eu sou santo. Mas por fim, além desses defeitos, existe também a boa terra, e que frutifica. E um detalhe do Evangelho é que Nosso Senhor, para que ninguém se acomode, ainda faz questão de dizer: um dá 100, outro 60, outro 30 frutos. De acordo com a capacidade dada por Deus, e nós temos que reconhecer isso, alguns realmente receberam de Deus uma capacidade maior do que outros para dar frutos. Mas além disso, de acordo também com a correspondência humana, com a abertura humana, nós podemos dar mais ou menos frutos, né? E está também nas nossas mãos. Óbvio que tem um limite. Talvez eu não seja nunca o São Francisco Xavier, mas eu posso dar mais frutos, na medida em que eu sou mais dócil, na medida em que eu sou mais generoso, na medida em que eu me abro mais para Deus e para o próximo, me esqueço mais de mim mesmo, contrario mais as minhas más inclinações, alimento mais as minhas boas inclinações. E que é um modo mesmo do Senhor não nos deixar acomodar, né? E ninguém dizer, não, eu já estou dando fruto, não, eu estou feliz, estou sendo generoso. É bom que nós reconheçamos, né? Seria falta de humildade, falta de gratidão a Deus, sempre ao examinarmos a nossa vida, dizermos que tudo é um lixo, tudo é uma porcaria, que nós não fazemos nada, não servimos para nada. Isso seria uma mentira e seria até ofensivo a Nosso Senhor, que realiza muitas coisas em nós e através de nós e apesar de nós. Então, nós podemos olhar as coisas boas, agradecer a Deus, dizer, meu Senhor, se tem isso de bom na minha vida, se
eu fiz essas coisas boas, não fui eu que fiz, foi o Senhor que fez, apesar de mim, através de mim e apesar de mim. Mas podemos ainda olhar e dizer, nossa, mas é possível mais. Aliás, uma das formas de fazer o exame de consciência à noite é perguntar-se isso, né? O que eu fiz de bom, o que eu fiz de ruim e o que eu fiz que pode ser melhor, que foi bom, mas pode ser melhor. E com certeza sempre é possível dar mais frutos. Um dá 100, outro 60, outro 30. E nós podemos pensar o que falta na minha vida para que essa semente de Deus dê mais frutos. Talvez falte mais oração. Talvez falte mais renúncia ao meu gosto. Talvez falte vencer a preguiça. A preguiça me entorpece, me impede de fazer muitas coisas. Talvez seja o meu temperamento difícil. Eu tenho um temperamento muito difícil, complicado, até afasta um pouco as pessoas de mim. Talvez seja a minha precipitação, minha falta de reflexão antes de tomar as decisões. Talvez seja o meu pessimismo, minha falta de esperança. Talvez seja um pecado mesmo, habitual, um vício muito arraigado. Talvez seja a minha avareza, meu apego demasiado aos bens materiais que me levam a me preocupar excessivamente com o futuro. Talvez seja a falta de mortificação que faz com que os achaques do corpo, as contrariedades físicas me pesem demais, me desanimem demais. Talvez seja, não sei, o vício da maledicência. Talvez seja a minha falta de sinceridade, de veracidade. Não sei. O fato é que Deus lança a semente o tempo todo, abundantemente, em todos os terrenos, nos terrenos bons e nos terrenos ruins. Continuamente o Senhor dá os meios para que a minha vida frutifique, para que eu me converta, para que eu seja um bom instrumento, para que eu ame os outros, para que eu perdoe, para que eu me livre dos meus vícios, dos meus pecados. Então, peçamos ao Senhor, né? Senhor, que eu me abra generosamente. Transforma em mim o que impede a Tua palavra de gerar frutos. Transforma o que existe em mim que me impede de receber com fruto o sacramento da confissão. Me ajuda a receber bem o sacramento da confissão. Afasta os obstáculos que impedem a Eucaristia de dar todos os frutos que o Senhor quer que ela dê, e me ajude para que eu dê mais frutos, para que dê 30, que dê 60, que dê 100, se assim for da sua vontade, se assim o Senhor quiser. Peçamos a Nossa Senhora, nós invocamos na Ave Maria a Nossa Senhora e dizemos essas palavras de Santa Isabel: bendito é o fruto do vosso ventre. Ninguém foi mais fecunda do que a Virgem Santa, a Virgem fecunda, que trouxe o fruto do seu ventre, Nosso Senhor, o autor da salvação. Peçamos a ela que interceda por nós, para que a nossa vida dê fruto, para que a palavra de Deus, para que Jesus, Nosso Senhor, encontre em nós um solo fecundo. Assim seja.